Boa tarde, que a paz de Deus esteja com nossos queridos irmãos e as nossas queridas ovelhas nesta tarde, que você possa ter uma tarde abençoada de paz e de prosperidade na sua vida. Hoje a palavra profética da tarde é Romanos 6, capítulo 6. É um pouco longo, né? Um pouco longo, mas de muito significado, de muito poder de Deus, o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida. Então, capítulo 6. O tema da palavra profética da tarde é a nova vida em Cristo, a nova vida em Cristo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós temos uma nova vida. Essa vida está em Cristo Jesus. Então vamos ler então o capítulo 6 de Romanos. É uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu aos romanos de Roma, né, os cristãos de Roma. Então vamos lá, né? Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. É isso para que, como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá. Pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana, e também não entreguem nenhuma parte de vocês ao pecado, para que ele se use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Que palavra forte! Palavra forte, tem que ter um entendimento do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus revele o significado, a essência desse texto. Então a essência aqui é o pecado. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nosso Senhor, o pecado ele é enterrado juntamente com a nossa salvação, nossa justificação. Então a graça de Deus, a justificação de Deus, mediante a nossa aceitação de Jesus Cristo na nossa vida, o pecado é sepultado, o pecado é colocado na cruz. E quando nós batizamos, aí o pecado é definitivamente submerso,
morto perante Jesus. No nosso transcorrer da vida, né? Com certeza iremos cometer pecado, mas nós temos que pedir perdão a Deus para que Deus possa perdoar os seus filhos queridos que estão aqui na terra. Então o que nós não devemos fazer é o seguinte: deixar o pecado dominar o Filho de Deus, dominar o ser humano. Então o pecado, quando ele quer entrar na sua vida, quando ele quer entrar na sua alma, quer entrar na sua mente, você tem que pedir proteção de Deus, você tem que pedir a proteção do Espírito Santo de Deus, para que ele possa lhe blindar, criar um escudo de proteção ao seu redor. Então o pecado, a partir do momento que você abre brecha, o pecado entra, ele bate em retirada em nome de Jesus. Então nós também devemos não se entregar ao pecado, nós temos que ter força de vontade, né? Devemos ter força de vontade para que o pecado não nos domine. E nós não devemos dar brecha, não devemos dar brecha para os desejos carnais, os desejos do mundo, do mundão, né? Do mundão, os desejos da vida. Então nós devemos se abster para que nós sejamos filhos de Deus e tenhamos um relacionamento com Deus. Amém? Então essa é a palavra profética da tarde. Deus seja eternamente louvado. E quem não me conhece, meu nome é Evangelista Misael. Eu que criei o canal Ponto da Fé. O canal Ponto da Fé é o canal que fala sobre fé em Jesus Cristo, nosso Deus. Amém? Deus seja eternamente louvado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, você é filho de Deus e Deus te ama.